Olá pessoal, bom dia. Bom dia. Amém. Amém. Que bom, hein? Estamos aqui nessa segunda-feira para ouvirmos a palavra do Senhor. Queridos, se a palavra que nós temos ministrado aqui ao longo desses anos, que já está passando aí de 7 anos, pelo menos eu estou participando aqui do culto, se a palavra fosse minha, né? Vocês não estariam aqui, não é? Se a palavra fosse minha, eu não teria já recebido aqui do nosso pessoal do YouTube algum feedback, fala, né? Alguns retornos. O pessoal falando, pastor, essa palavra foi uma bênção, essa palavra falou comigo. Então, o nosso objetivo aqui é plantar a semente do amor, a semente da graça de Deus, não é? E a palavra não é nossa, ela é do Senhor, é Ele que ministra nos nossos corações, não é? Porque se nós estivéssemos aqui com a nossa capacidade humana somente, né? O que aconteceria? Nada fluiria, não traria mudança nenhuma para a nossa vida. Mas graças a Deus que o Senhor tem estado presente nessa reunião aqui, o Senhor tem falado aos nossos corações, e eu creio que está falando ao seu coração que estará me ouvindo. E por falar em Deus, na sua palavra, eu quero falar aqui nessa manhã de alguns atributos do caráter de Deus. E para falar desses atributos que eu quero mencionar aqui, sobre a bondade, sobre a paciência e sobre o perdão de Deus. Olha que tremendo isso. O Senhor é paciente conosco. Semana passada nós falamos de paciência, né? O Senhor é paciente conosco. Ele espera nós tomarmos a decisão. Ele é bondoso e Ele nos perdoa. Eu não vou ler o texto que eu separei, é um texto bem longo, que está em Mateus 18, 23 a 35. Vou contar a história do texto e vou estar mencionando alguns versículos que vai fazer parte aqui dessa ministração. Olha só, o texto que eu conto, que eu leio, ele está lá em Mateus, capítulo 18, versículo 23 a 35. Jesus estava estabelecendo o reino dele na terra, e nós já bem dizemos aqui algumas vezes, que o Senhor veio nos salvar, correto? Mas sobretudo ele veio trazer o reino dele, a vontade dele na terra. O que é o reino de Deus, a vontade de Deus? É a forma pela qual Deus relaciona conosco, é o governo dele, é a vontade dele, é a direção dele, que ele quer que nós entendamos, que nós relacionamos com ele, é o governo dele. E o texto fala aqui que Jesus, a história conta que Jesus estava saindo da Galiléia e estava indo para a Judéia, quando ele foi interpelado por um dos seus discípulos, Pedro, o apóstolo Pedro. E Pedro chega para Jesus e pergunta quantas vezes deveria perdoar alguém. Haja visto que ele colocou uma tese lá, olha, por exemplo, quantas vezes eu devo perdoar alguém durante o dia? 7 vezes? Porque pelo costume judaico, 3 vezes bastava para todas as questões. E ele coloca isso para Jesus. Logo em seguida, Jesus conta uma história. Ele fala, olha, Mateus 18, 23, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. Ou seja, ele diz que tinha um rei que resolveu colocar a sua contabilidade em dia. Pegou os livros lá de contabilidade, que hoje é tudo informatizado, mas naquela época não era, e começou a trazer ali os seus credores. Os soldados certamente iam lá e buscavam os seus credores. Por quê? Porque diz o texto aqui, que trouxeram um homem diante do rei, que devia para o rei 10.000 talentos. Esse valor é uma soma que naquele tempo, para praticamente todo o povo daquela época, era impagável. Eu não sei se hoje é a possibilidade, porque hoje o valor ultrapassa muito mais de 2 bilhões de dólares, né? E a gente não sabe, a Bíblia não fala como que surgiu essa dívida, como que esse homem ficou devendo essa dívida ao rei. Mas Jesus, ele fala que no reino de Deus as coisas acontecem assim, temos que prestar contas. E aí esse homem vem para prestar conta, mas ele não tem como pagar essa dívida. Olha só,
eu fiz alguns ajustes aqui para a gente entender mais ou menos o que era o talento. O talento eram moedas de ouro e de prata, né? Naquela época. E o que circulava o talento? Circulava entre as pessoas mais ricas, principalmente os reis, né? Os nobres. E tinha uma outra moeda chamada denário. Esse denário, ele circulava entre o povo. A história conta que o denário, ele era como se fosse o salário de um dia de uma pessoa. Então cada talento, agora o talento que é a moeda mais cara, ela equivalia a 6.000 denários, e cada denário correspondia a um dia de trabalho de uma pessoa. Quanto é que o homem devia para o rei? 100 talentos, né? O texto vai dizer aqui que o homem devia 100 talentos para o rei. Agora veja bem, cada talento custava 6.000 denários. Agora 10.000 talentos, na verdade não é 100, é 10.000 talentos que o homem devia para o rei, equivalia, sabe o que? A um montante de 60 a 100.000 denários, isto é, de 60 a 100.000 salários. Olha só que interessante. E tem mais, apenas um talento, sabe o que ele correspondia? A mais de 15 anos de trabalho de um trabalhador da época, que ganhava em torno de salário mínimo, né? Era 15 anos. Então, o que a gente está resumindo com isso aqui, gente? Que aquele homem não tinha condições de pagar. Não tinha dinheiro para pagar. Era uma conta impagável, né? Então nós temos aqui, nós falamos sobre o denário. Como que a gente descobre o valor do denário? Eu aprendi ontem, já somei aqui. Se você pegar 0,16 vezes o valor do dólar, que ontem estava 4,88, dá R$ 78,08. Vezes 100 denários, seria R$ 7.808. A gente falou primeiro de um talento, de 10 talentos, né? Que 10.000 talentos, que o homem não teria condições de pagar. Mas eu te falo uma coisa, 100 denários teria condições de pagar? Sim. Sabe por que teria? Porque o valor que deu foi esse aqui, R$ 7.808. Jesus continua contando a história. O homem chegou diante do rei e falou: Senhor, eu não tenho como pagar a dívida. E sabe o que ele pede para o rei? Tem paciência comigo e eu te pagarei. Então o Senhor, aquele rei, teve paciência com o homem, mas sobretudo, sabe o que ele resolveu fazer? O rei resolveu perdoar a dívida. Sabe o que o rei disse para o homem? Olha, você não me deve nada, porque o homem não tinha condições de pagar. Então a lei estipulava que o homem seria preso, a família dele seria presa, entregue aos soldados, e lá ficaria por quanto tempo? Diga assim, por todo o tempo. Todo o tempo, prisão perpétua. Porque se um talento correspondia a 15 anos de trabalho, como que ele pagaria? Então sabe o que ele fala? Ele fala para o rei: rei, me perdoa. Aí, lá no versículo 26, ele pede perdão, pede paciência para o rei para pagar a dívida. No versículo 27, o rei agiu com bondade e perdoou a dívida. Sabe o que nós estamos comparando aqui? Que esse rei é o Senhor nosso Deus, e nós somos esses servos que estávamos devendo para Deus, porque quando o pecado entrou no mundo, nós ficamos em dívida com Deus, perdemos a nossa comunhão com Ele, e para nós resgatarmos essa comunhão, a nossa redenção, a nossa salvação, o que precisava acontecer? Nós precisávamos dar o nosso melhor, mas nós não temos nada para dar. Nós tínhamos que dar o que? A nossa própria vida.
E a Bíblia diz que Jesus morreu pelos nossos delitos e pecados. Então o rei, ele perdoa a dívida. Mas sabe o que aconteceu? Aquele moço, ele sai da presença do rei. Ele não tinha condições de pagar 100.000 talentos. Não tinha. E ele sai todo feliz da presença do rei. Logo em seguida, a história conta, o texto conta, que lá no versículo 28, olha o que aconteceu. Eu vou ler aqui agora o versículo 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, ou seja, pessoa que tinha o mesmo grau dele, conservo dele, trabalhador igual ele. Ele encontra na rua. Devia para ele quanto? 10 denários. Sabe o que ele fez? Encontrou um dos seus servos que ele devia 100 denários, não 10, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Interessante, né? O cara devia 100.000 para o rei, que era talentos, e agora ele encontra um que devia 10.000 denários e faz a mesma coisa. Sabe o que aquele conservo disse para ele? Tenha paciência comigo, eu te pagarei. E o que aconteceu? Aquele homem não teve paciência com o seu conservo, pegou ele e mandou prender. Naquela época não tinha tanta informação como tem hoje, né? Se fosse hoje, imediatamente as pessoas iam ver aquela situação e já passavam um zap lá para os soldados do rei, e o rei avisava o rei, e os soldados avisavam o rei. Só que logo o rei ficou sabendo da atitude daquele servo e mandou chamar ele. Eu perdoei a sua dívida, você me devia uma dívida impagável e eu lhe perdoei, e agora você não perdoou um conservo que te devia apenas 10.000 denários? Sabe o que o rei fez? Mandou prender aquele homem, a sua esposa e os seus filhos, por toda a sua vida, prisão perpétua. Agora o juízo de Deus veio sobre aquele homem que devia o rei. Mas olha, o rei foi paciente, o rei perdoou a dívida, mas aquele homem não entendeu. E aí, esse é o X da questão. Por que nós falamos dos valores aqui de talento? Por que nós falamos aqui dos valores de denário? Para trazer essa demonstração clara, que nós estávamos em dívida com Deus, mas quando nós aceitamos o sacrifício do Calvário, porque a Bíblia diz que o sacrifício de Jesus na cruz, ele abriu para mim e para você um novo e vivo caminho que nos leva à presença de Deus. Nós somos perdoados, nós somos restaurados. Por que eu falo isso? Porque a Bíblia diz, lá em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que está em Cristo Jesus. Então, se nós aceitarmos o Senhor como nosso Salvador, nós recebemos o pagamento de todos os nossos pecados. Mas sabe o que acontece? Portanto, nós estamos trazendo culpa no nosso coração. A Bíblia diz que em Cristo nós somos nova criatura. Está lá em 2 Coríntios 5,17. Todas as coisas se fizeram velhas, são velhas agora, e tudo se fez novo. Essa é a promessa de Deus para nós. Mas por que nós falamos de valores? Volto a dizer, porque aquele homem, ele saiu da presença do rei, e ao encontrar o seu conservo, ele queria cobrar 10.000 denários daquele servo, que era um valor hoje que dá menos de 8.000 reais, 7.808 reais mais ou menos, era o valor. Ou seja, se você parcelar essa dívida, qualquer um de nós tem condições de pagar, não é verdade? E ele cobrou daquele homem, aquele homem falou: eu vou te pagar, mas ele não teve paciência, ele não perdoou, ele não teve misericórdia do seu conservo, e mandou prendê-lo na prisão.
Agora eu vou te falar o porquê, o X da questão, o que Jesus queria ensinar. Você entende o que Jesus queria ensinar? Jesus queria ensinar que as pessoas não compreendem ainda o seu amor, não compreendem a sua graça. Aquele homem que o rei havia perdoado, não acreditava que o rei havia perdoado ele. E ele saiu dizendo: olha, eu preciso pagar o rei, eu vou pegar 10 reais de um, vou pegar 1.000 reais com o outro, alguém que me deu vai ter que me pagar, que eu vou juntar esse dinheiro e eu vou pagar o rei. Sabe por quê? Porque ele não acreditava. E o meu problema, o seu problema é esse: nós não acreditamos que Deus é poderoso, que Deus é maravilhoso, que Deus é misericordioso, que Ele é bondoso, que a sua graça, que o seu favor, que o teu amor envolve as nossas vidas. Por muitas vezes nós estamos como esse homem, não acreditamos. E isso faz com que a gente leve uma vida de muitos altos e baixos, uma vida de muitas apreensões com a realidade, com os fatos, porque nós não acreditamos que o Senhor está cuidando de mim, está cuidando de você, está cuidando da sua família. Esse homem ficou desesperado. Ele certamente pensava assim, a gente faz uma suposição: o rei vai mandar os soldados dele virem atrás de mim novamente. O rei vai me prender, vai prender a minha esposa, vai prender os meus filhos, e nós vamos apodrecer na prisão. Certamente ele pensava assim. Mas sabe o que eu quero te dizer? É que o rei, o Senhor, Ele não volta atrás na tua palavra, na sua promessa. O que Ele já preparou para você como bênção está determinado. Porque eu determinei? Não, porque nós estamos debaixo da promessa, da bênção do Senhor. Agora eu te pergunto, por que é que nós levamos uma vida, vamos dizer assim, com nível baixo no nosso relacionamento com Deus? Por que é que nós caminhamos muitas vezes com dúvida, com medo, apreensivos? É porque nós não acreditamos no que Deus fez por nós. Amém. Mas eu quero dizer, e a mensagem que eu deixo nessa manhã: pode acreditar. É o tema dessa palavra. Pode acreditar. E eu digo para você, e você que vai me ouvir, pode acreditar. O Senhor já livrou você desse vício, do vício da bebida. O Senhor já livrou você do vício da droga. O Senhor já livrou você de toda a ação do inferno. Olha o que diz aqui, e a gente termina essa palavra, o que está aqui em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, isso é muito poderoso. Essa promessa nós precisamos tomar posse. Nós que estamos aqui, você que vai me ouvir, preste atenção, diz o texto: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Não existe maldição sobre a sua vida, se você tem Ele como seu Senhor e o seu Salvador. E o texto continua dizendo: porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão, e nós somos filhos de Abraão pela fé, e temos a bênção que o Senhor preparou para ele, preparou para nós seus filhos, somos descendência. O texto diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo, que a Bíblia diz que é o Consolador, que é o Remidor, que é o Conselheiro, que é o nosso ajudador, Ele vem morar dentro de nós, e Ele nos capacita a vivermos uma vida poderosa e gloriosa na presença de Deus. Então qual que é o tema da mensagem? Pode acreditar.
Pode acreditar, o Senhor, Ele te livrou de toda mentira, de todo pecado, de toda pedofilia, de todo assassinato, de toda questão de relacionamento terrível. Ele te livrou. Aliás, Ele te trouxe um relacionamento de bênção. Queridos, pode acreditar, o Senhor trouxe sucesso na sua vida financeira. O seu salário não é uma porcaria que não dá para pagar dívida nenhuma. O seu salário é uma semente que, plantada nos pés da cruz, que plantada na presença do Senhor, através das suas ofertas, do seu dízimo, da sua generosidade, torna-se uma semente, e você é um homem e uma mulher abençoada. Pode acreditar. Aquele homem não acreditou, mas nesta manhã, nesse dia, nessa hora, eu quero profetizar na sua vida. Pare de carregar a culpa. Nós já falamos aqui sobre culpa. Quantas pessoas estão carregando culpa? E sabe, quando nós não entendemos o amor de Deus e o perdão de Deus sobre nós não perdoamos as pessoas. Não é assim? Você já viu uma pessoa que é implacável, que acusa os outros, que fala mal dos outros, que olha o defeito dos outros e quer que o outro ou o seu semelhante seja perfeito, e culpa essa pessoa e aponta essa pessoa? Saiba de uma coisa: certamente essa pessoa que acusa, que é implacável, que é muito correta, muito coerente, muito santa, entre aspas, que acusa outras pessoas, pode ter certeza, ela tem pecados escondidos. Essa pessoa tem culpa na sua consciência. Como o povo fala, tem culpa no cartório. Verdade. E Deus já perdoou essa pessoa, mas ela está como esse homem aqui, ela não se sente perdoada, e quem não se sente perdoado, não tem capacidade de perdoar o seu próximo, por isso que aponta os defeitos dos outros. Aquele homem não conseguia compreender o perdão do rei sobre ele, e havia acusação na mente dele, que o rei poderia mandá-lo prendê-lo. Nós não podemos agir assim, nós não podemos pensar assim. Nessa manhã, eu te convido a tomar posse da liberdade em Cristo, da salvação em Cristo. Olha, é muito tremendo quando nós sabemos que a nossa alma, os nossos sentimentos, as nossas emoções estão em linha com a vontade de Deus. Nessa manhã, eu declaro sobre a sua vida, aqui, que está me ouvindo, vocês que vieram ouvir a palavra de Deus, e eu declaro sobre a sua vida, que vai me ver, que o Senhor já curou, já restaurou, já libertou, já trouxe salvação para a sua casa e para a sua família. E hoje, você precisa compreender o perdão do Senhor e viver a liberdade que Ele conquistou para mim e para você na cruz do Calvário. Amém. Levante a sua cabeça, tome posse, não murmure, não fique com pensamentos negativos, pensamentos pequenos. A Bíblia diz que Deus pensa diferente em relação a nós. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos, os caminhos de Deus são maiores, melhores que o nosso, para nós andarmos. Mas nós precisamos nesta manhã nos libertar da culpa. Pode acreditar, você vai comer o melhor dessa terra. Pode acreditar, ao partir dessa terra, você vai sentar na mesa com o rei e vai participar das bodas do Cordeiro,
e vai ser governante junto com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores sobre toda a terra, e o Apocalipse vai se cumprir na nossa vida, e a terra se tornará céu, porque tudo vai acabar, e Deus fará um novo céu e uma nova terra. E se você está triste hoje, você está chorando hoje, nesse dia que essas coisas vão se concretizar, lá em Apocalipse diz que Ele virá e Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e nós viveremos em paz e em amor com Ele. Mas é necessário nós acreditarmos. Precisamos acreditar, gente. Tem pessoas desacreditadas demais por aí. É porque não conhecem Deus, é porque não vêm aqui todas as segundas-feiras ouvir a palavra de Deus, é porque não oram, é porque não lê a Bíblia, é porque não congregam, é porque não conhecem o projeto de salvação, de redenção que o Senhor veio trazer. Aí ficam desacreditados. Mas nessa manhã, o texto que nós lemos aqui foi de um homem que desacreditou, mas eu te convido a pensar e agir diferente. Fica então essa palavra: pode acreditar. Que Deus continue abençoando você que vai me ver, abençoando nós aqui da empresa, sua casa, sua família, e tome posse das promessas e dos projetos de Deus. Amém? Deus nos abençoe em nome de Jesus.